Eu saí com uma colega lá, eu uso Dilmirina, já estou no meu, vou colocar o terceiro, o melhor método que existe e tal, tranquilo, fica no útero, não sei o quê, não tem para o corpo, não tem efeito colateral. Para mim, era o que eu precisava. E aí coloquei, a médica falou que poderia sim liberar uma pequena parte para a corrente sanguínea, porque o útero era vascularizado e tal, mas que nada demais, porque os efeitos que poderiam ter era queda de cabelo, acne, pele oleosa e tal. Pronto, coloquei o DIU, e aí até então tudo bem, eu estava tudo tranquilo. Nossa, para mim era o melhor método, tinha indicado para minhas amigas, nossa, coloca, melhor coisa, muito prático e tal. Quando foi assim, uns 5, 6 meses, eu tive, na verdade, minha primeira crise de ansiedade. Eu não correlacionei de forma nenhuma com o DIU, até porque eu estava passando por uma situação estressante, mas eu acho que não tem somente a ver com a situação, porque eu já tinha passado por outras situações estressantes, eu nunca tinha chegado ao ponto de ter uma crise de ansiedade. Aí minha revisão do DIU foi em julho. E aí, quando eu fui nela, ela, não, você deve estar ansiosa, ou você está tendo alteração de humor por conta da pandemia, eu também estou me sentindo ansiosa e tal. Tudo bem, eu achei que, de fato, sim, a pandemia estava contribuindo com minha ansiedade, porque eu estava com muito medo de sair, de ir no médico e tal. Então, sempre ficava aquela coisa na minha cabeça, né? Ah, Uhum. vai durar, um método duradouro, um negócio lá tá posicionado. Então, tanta coisa boa que eu nem conseguia correlacionar. Só que depois eu foi piorando. É isso que acontece. Com o uso do anticoncepcional, do DIU, principalmente do Dilmirena, é ladeira abaixo, entendeu? Só piora. O sintoma ele não vai desaparecer, ele vai piorar, ele vai se intensificar. Porque hoje eu vejo como o DIU ele amplifica todas as suas sensações. Se você está ansioso, você vai ficar muito mais ansioso. Mexe muito com questões hormonais, com sensações de medo, sensações de perigo. Às vezes você vai estar tranquila e você vai se sentir ansiosa. Você está ali deitada, do nada sua mão já está gelada, sua mão já está suando, aí você começa a ter um pouco de falta de ar, você já não consegue respirar muito bem. Foi isso que aconteceu comigo. Inicialmente começou assim, só que não passou. Pelo contrário, se intensificou. Aí foi agosto, setembro e outubro. Setembro e outubro foram os piores meses. Eu já comecei a desenvolver como se fosse uma claustrofobia. Eu não ficava bem em lugares fechados. Na minha casa, eu tinha que estar com a janela aberta. Não queria que fechassem a cortina de jeito nenhum. Já me dava uma sensação assim de sufocamento, de medo. E aí eu comecei a achar estranho. Eu não sabia se aquilo era do dia. Eu já comecei também a ficar preocupada. Falei, meu Deus, será que eu tô ficando doida? O que está acontecendo comigo? Eu não entendia o porquê que eu estava com aqueles medos, sabe? Foi assim, avançando. Aí começou taquicardia, também fiquei com tremor. Eu me tremia toda, vou fazer até um teste de Covid, eu fiz o teste, não deu Covid e eu continuava com aqueles sintomas, fraqueza, tremor, ansiedade, taquicardia. E aí eu comecei também a ter crises de pânico. Eu me lembro até hoje, foi no dia 14 de outubro, eu tive meu primeiro ataque de pânico. Foi horrível, eu não dormi a noite inteira. Me dava uma sensação de medo, me dava uma sensação que eu comecei a ter também depois que eu tirei o DIU, que era partes do meu corpo inchando, sentia minha mão inchar, sentia minha barriga enorme, como se minha barriga tivesse enorme. É uma coisa assim horrorosa. Foi um dos sintomas até que eu tive mais medo. E aí, nesse momento, eu já estava num quadro de ansiedade muito grande mesmo. Assim, parecia que eu estava tendo uma ligada numa tomada assim a 220. E aí não passa. Piora, pelo contrário, piora. E você chegou aí numa psicólogo, não? Fui, eu faço hoje, para eu não ter medo desses sintomas, porque isso é outra coisa que a gente desenvolve. É como se fosse um medo de você se sentir ansioso, aí você vai resolver alguma coisa, você se sente muito ansioso. Eu fui para uma entrevista, eu ficava com medo de não conseguir responder as perguntas, porque eu estava num estado assim tão aérea, tão já em outra, sabe? Mesmo depois que eu tirei, eu ainda fiquei assim mais ou menos por um mês com a névoa cerebral. Não, ia falar as coisas, não conseguia assim assimilar e falar direto. Eu fiquei meio lenta, sabe? Meio lenta assim, parecendo que tá em outra atmosfera assim. Eu fiquei dessa forma. Eu me lembro de ficar assim várias vezes paralisada, sim, sabe? Sem ter aquela atitude de fazer as coisas, porque eu tava num grau de ansiedade que eu travava. Foi horrível. Antes de outros sintomas horríveis também foi dormência no braço, formigamento na boca,
orando assim para essa médica ter a agenda aberta para poder tirar logo esse DIU, porque eu não conseguia tirar, porque se eu pudesse, se eu tivesse como, eu tentaria eu iria ter tentado tirar em casa, porque eu já estava bem desesperada, sabe? Então, assim, quando eu tirei, foi um alívio. Para mim, eu nem queria acreditar que eu poderia passar pelo Mirena Crash. Nem queria acreditar.